A todos que se fazem presentes, boa noite. Falar mais um pouquinho, né? Voltar a falar aqui para ver se levanta um pouquinho esse astral aqui. A todos que aqui se fazem presentes, boa noite. Melhorou. Aí. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia e da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, damos as boas-vindas aos contadores e contadoras, aos técnicos e técnicas em contabilidade, autoridades, empresários, professores, acadêmicos e a todos que estão aqui participando online e presencialmente da terceira semana do ICMS, iniciando com a palestra Isenção RBC Crédito Presumido. A semana do ICMS tem como objetivo criar uma ponte entre a classe contábil e o fisco estadual com o intuito de trazer temas de esclarecimento aos profissionais, facilitando assim a administração tributária e promovendo o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia. O convênio firmado pelo CRC-RO e CEFIM-RO, número 80 de 2019, tem por finalidade profissionais a conjunção dos esforços com vistas aos intercâmbio de informações dos profissionais de contabilidade que respondem pela escrita fiscal dos contribuintes do ICMS, a vinculação da homologação da isenção estadual, a prévia consulta e confirmação da situação cadastral do profissional da contabilidade na base dos dados do CRC-RO e a capacitação dos servidores da CEFIM e profissionais de contabilidade por meio de cursos, seminários, palestras e treinamentos. É com alegria que comemoramos a primeira edição de forma híbrida, presencial e simultaneamente online, já que as duas edições anteriormente do evento ocorreram de forma online, em razão ao período da pandemia Covid-19. Na primeira e segunda edição, na modalidade online, atingimos um público de 308 a 610 participantes, respectivamente. Com esta terceira edição da Semana do ICMS, evento regional que ocorre anualmente em novo formato híbrido, esperamos levar conhecimento a um maior número de profissionais da classe. E para realizar a abertura desse evento, eu quero convidar aqui o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, o contador José Cláudio Ferreira Gomes. Uma salva de palmas. Olá, senhores, boa noite. É uma grande satisfação recebê-los aqui no nosso evento. A terceira semana do ICMS é um evento já rotineiro nosso, já a terceira semana, né, como o próprio nome sugere. Tivemos aí trazendo conhecimento à classe contábil, trazendo conhecimento à sociedade em relação ao fisco estadual. Uma parceria muito saudável entre a Secretaria de Finanças e o CRC, onde a gente busca sempre dirimir mais sinteticamente as informações do fisco, né? Aqui a gente não pode, muitas vezes, tirar esclarecimentos muito aprofundados, mas dar o norte para que nossos profissionais tenham condições de buscar aquele conhecimento. É mais um caminho da educação continuada proposta pela movimento profissional, né, dos conselhos regionais, em especial o nosso Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia, o qual promove a todos os profissionais da contabilidade que são obrigados a fazer sua pontuação anual, né, cumprir com a sua obrigação perante o CFC, né, dos 40 pontos exigidos para que demonstre à sociedade que o profissional realmente busca capacitar-se para ofertar a melhor capacidade, a melhor técnica possível na sua profissão contábil para a sociedade brasileira, por que não rondoniense, né, já que estamos em Rondônia. Então, hoje, o nosso desenvolvimento profissional, que está à frente da conselheira Elba, que é a vice-presidente, já tem proporcionado à classe contábil o dobro da pontuação. Então, com isso, a gente tem o objetivo sempre de cumprir para que os nossos profissionais não fiquem à mercê de não conseguir concluir os pontos. Hoje, nosso formato é gratuito,
essas ofertas desde janeiro até a presente data, dos eventos que promovem a educação continuada pelo Conselho, tem sido de formato gratuito a todos os profissionais que estão legalmente habilitados dentro do nosso sistema, né? E também para motivar os novos profissionais, né, os acadêmicos aí, os recém-formados, que vejam o quão é essencial a profissão de contador, contadora, técnico de contabilidade. Passamos por diversas dificuldades nesses últimos, vamos dizer, nos últimos 2 anos, onde a exigência, cobrança ao máximo do profissional da contabilidade foi intensificada, né? Trabalhamos aí em dobro para atender o departamento pessoal das empresas, manter as empresas vivas no mercado, deixando a parte fiscal das empresas em ordem também para cumprir com suas obrigações, seja principal ou acessória. Cumprimos também com a parte primordial, que é a parte econômica financeira, que são nossos balanços. Em momento algum, as empresas ficaram desamparadas pelos profissionais da contabilidade. Então, só temos a enaltecer, agradecer, parabenizar a todos os profissionais da contabilidade, seja os presenciais, sejam os que estão no modo online. Esse formato híbrido é uma modalidade que a gente veio a adotar e pretendemos mantê-la, porque a gente entende que estamos alcançando um maior número de profissionais dentro do Estado. Haja vista que, às vezes, nós estamos no trecho da BR, né, adjacências, e outras cidades bem mais distantes, que a gente não consegue chegar presencial, mas nesse formato, o qual, após toda a situação pandêmica que passamos, veio a ser cada vez mais forte, mais consolidado e solidificado. Então, a gente fez alguns investimentos tecnológicos para que isso pudesse ser possível, né? Não é só a gente dizer, vamos fazer hibridamente algum evento e chegar lá e realizar. Então, nós, enquanto autarquia, uma entidade pública que somos, o Conselho Regional de Contabilidade, promoveu aí um processo licitatório e conseguimos adquirir alguns equipamentos. E até a princípio não era nem para promover esse tipo de questão, era mesmo para atender às nossas reuniões regimentais periódicas, locais. Foi até mesmo porque a gente achava que esses equipamentos não dariam conta, né, de fazer todo esse projeto ampliado desse formato. Mas, graças a Deus, desde o primeiro dia, lá no dia 29, em Porto Velho, a gente fez a abertura com o secretário, Luiz Fernando, apresentando os projetos da secretaria, todas as outras questões da Secretaria de Finanças. Desde lá, a gente já conseguiu um êxito de lograr aí uma presença de 100 pessoas dentro da sala, né? E vem rotineiramente, nesses outros dias, tivemos ali em Rolim de Moura, tivemos em Ariquemes, primeiramente, Ji-Paraná primeiro, depois Ariquemes, também sempre com êxito no meio online. E essa semana, né, sexta-feira e final de semana, o Conselho não pode atuar dentro dos eventos, por alguns impedimentos legais, que quem é órgão público tem alguns impedimentos normativos que só pode atuar dentro da legislação. Então, esse é um rigor nosso também. Nós não podemos exercer algumas atividades fora do nosso, o que está previsto em norma. Então, iniciamos na segunda-feira em Rolim de Moura. Fizemos o evento lá ontem e nos dirigimos aqui a Vilhena para que a gente pudesse fazer uma conclusão de todo esse trabalho que se inicia há uma semana. Tivemos agora à tarde lá em Cerejeiras, fazendo uma reunião com os contadores locais, o qual foi bem receptivo, os profissionais fizemos uma reunião bem saudável, bem bacana. Agradecemos aí o convite deles, em nome do André, que é o contador local, faz parte de uma comissão nossa, inclusive a comissão do ICMS, onde faz alguns estudos, quando temos alguma dificuldade. Nós temos uma comissão dentro do Conselho, ao qual tem vários profissionais que nem sempre precisam ser os nossos conselheiros, né? O Conselho em si, ele não é dos conselheiros, não é do grupo de gestão. O Conselho em si, na realidade, ele é dos contadores, de todos os contadores, dos 4.405 profissionais que existem hoje habilitados dentro do sistema CRC. Os CRC são desses profissionais. Nós estamos lá apenas como gestores, para administrar a coisa pública, coisa que é dos profissionais. Promover esses tipos de eventos, trazer condições legais e apresentar à sociedade as normativas, né, que o Conselho tem para regular a profissão contábil. Porque, enquanto instituição pública, nós somos órgãos reguladores da profissão. Podemos moldar onde, de que forma o profissional vai exercer a profissão, né, com as regras e normativas de resoluções e leis, como a lei que criou o Conselho, a 9295, de 48,
né? Então, todas essas normas são as normas regulamentares do sistema, a qual promove que o profissional seja um bom profissional e demonstre à sociedade que ele tem capacidade e competência para fazer isso. Então, esse é o conselho. Agradeço desde já a toda a Secretaria de Finanças, em nome do secretário Luiz Fernando, do seu coordenador Antônio Carlos, e todos os nossos palestrantes que foram disponibilizados por ele, que é o staff da Secretaria, incluindo o nosso palestrante de hoje. Luiz, por favor, faça aqui suas considerações iniciais para a gente dar início ao evento de hoje. Olá, muito boa noite. Boa noite a todos os presentes aqui de forma presencial. Boa noite a todos que nos acompanham aí de forma online. Agradeço ao convite aí do CRC, né, para estar ministrando aqui essa palestra hoje, né. Teremos um tema muito interessante, é um tema vasto, né, sobre isenção, redução de base de cálculo e crédito presumido. Espero que a gente possa aí contribuir, né, com a formação aí dos contadores e passar um pouquinho aí do nosso conhecimento para vocês, né. Agradeço aqui ao José Cláudio aqui pela presença e pelo convite, o Emerson Boritza também, que fez o convite para que eu participasse aqui da palestra, e espero que seja uma noite proveitosa para todos. Obrigado. Vou passar aqui para o cerimonialista concluir. Para iniciar a palestra Isenção RPC Crédito Presumido, convidamos então o palestrante, ele que atualmente é auditor fiscal de tributos estaduais do governo do estado de Rondônia, professor nos cursos de Direito e Contabilidade na Uninasal em Vilhena, graduado em Ciências Contábeis e em Direito, especialização em Gestão Tributária e concluindo especialização em Direito Tributário na PUC, Minas Gerais. Possui experiência na área de auditoria e contabilidade e direito. Seja bem-vindo, auditor fiscal, senhor Luigi Morini Zompero. Uma salva de palmas. Oi. Ok, vamos começar então, pessoal. Já me apresentaram aí, botaram o meu currículo. Eu só queria colocar aqui então a minha experiência aqui dentro da CEFIP. Oi, eu sou auditor fiscal aqui desde 2014. Iniciei. Oi, vamos tentar de novo. Quer tentar? Oi, agora ficou melhor, né? Então, iniciei em 2014, né, lá em Ariquemes, tomei posse lá. Fiquei durante 4 anos, né? Conheço toda a região, se tiver alguém aí online de Ariquemes, Cujubim, Machadinho, Rio Crespo, Cacaulândia, Alto Paraíso, conheço toda a região. Na época não tínhamos o DET, né? Então, Vale da Nari. Então, tínhamos que fazer notificação pessoal dos autos de infração. Conhecemos toda a região, foi uma época muito bacana aí. Foi muito bom, conheci diversos contadores também da região. Sempre tive uma relação muito boa com todos os contadores, né? E desde 2018, então, eu consegui a minha remoção aqui para Vilhena. Eu sou de Cuiabá, né? Então, estou mais próximo da minha antiga casa, né? Porque agora sou rondoniense, sou vilhenense e pretendo ficar aqui. Fiquei 1 ano no posto fiscal, né? Trabalhei lá como plantonista e desde 2019, então, estou aqui na delegacia. Fiquei 2 anos no cargo de assessor do delegado, no caso era o Renato Furlan, né? E aí, há 1 ano eu voltei então para operações, para pasta, né? Para fazer então o que é trabalhado hoje bastante, que são as questões dos monitoramentos, né? E das auditorias em si. Bom, nesse sentido então, dando uma introdução ao que nós iremos apresentar nessa palestra de hoje, né, o tema isenção, redução de base de cálculo e crédito presumido. O que eu queria
observar inicialmente, né, é que todos... Peraí, eu sei que ele tem um jeitinho. Vou pegar o jeitinho do passador de slide aqui. A questão de assuntos que nós iremos tratar hoje aqui, eles se tratam, né, de benefícios fiscais. Então, tratando de benefícios fiscais, há uma exigência de que seja tratado através de convênio entre os estados, né, o convênio CONFAS. Né, a previsão de celebração de convênio, ela vem desde da Constituição Federal, no artigo 155, e também através da Lei Complementar 24 de 75, né? Então, a Constituição Federal, no seu artigo 155, trata do ICMS, no inciso 2, e o parágrafo 2º, ele traz, então, essa exigência, né? Ele traz o seguinte, inciso 12 do 2º, ele fala que cabe a uma... Ixi. Vou tentar aqui, acho que está indo. Cabe, então, a lei complementar regular, né? Oi. Vai dar certo, pessoal. Fiquem tranquilos. Temos tempo aqui, eu não tenho compromisso. Eu vou ficar até a gente conseguir. Então, beleza. A previsão constitucional, né, de exigência de que uma lei complementar regule, né, a forma que, como eles iriam sobre incentivos fiscais e benefícios fiscais, tá? Ali não fala explicitamente de redução de base de cálculo e crédito presumido, mas dentro de benefícios fiscais a gente inclui então o crédito presumido, redução de cálculo. Está na próxima slide aqui, eu vou verificar essa situação. Então, a previsão é de exigência de uma lei complementar e a lei complementar 24 de 75, ela vai tratar justamente desse sentido, né? Então, ela traz que, no seu próprio artigo 1º, as isenções, né, elas serão concedidas e revogadas através de convênio celebrado entre os estados e o Distrito Federal. E aí ela estende, no seu parágrafo único, né, além das isenções previstas lá em cima, que o artigo se aplica à redução de base de cálculo e concessão de créditos presumidos, tá? Eu só registrei aqui o inciso 1 e o inciso 3, tá? Mas existem outros benefícios fiscais sujeitos aí ao convênio do CONFAS, mas a aula de hoje foi solicitada aí, aula não, né? Palestra com a faculdade, mas é sobre, então, isenção, redução de base de cálculo e a concessão de créditos presumidos. Abordar a legislação, eu gostaria aqui, alguns, né, muitos já conhecem o caminho, que ainda não dominam, né, ou não têm essa prática, é muito importante aqui o caminho para chegar a esses benefícios, né? Então, são muitos, isenção, eu vou trazer aqui o quantitativo, né? São mais de 155 milhões de isenção do ICMS. Então, não é possível que alguém consiga decorar tudo. Então, você tem que saber aonde localizar isso, tá? Caminhos para chegar nos anexos, né? Temos a 688, e houve essa opção específicos esses benefícios fiscais.
Então, o anexo 1 vai tratar de isenção, o 2 de redução de base de cálculo e o 3 do crédito presumido, né? Nós não iremos tratar hoje de diferimento, porque o diferimento seria aí uma substituição tributária regressiva, né? Não seria o nosso estudo de hoje. Mas, entre as formas de você localizar a legislação que trata do assunto, é possível, então, ao acessar o site da Cefim, você clicar naquele ícone do lado direito, né, que é a agência virtual, né? Ali dentro da agência virtual você encontra diversos assuntos, né, requerimentos, modelos, e dentre os assuntos disponíveis lá, você vai encontrar essa aba Legislação e Consulta Tributária, né? E aí você vai encontrar lá anexos do regulamento, acesso rápido. Você clica aqui e ele já abre o anexo que você vai consultar, tá certo? Então, para quem já consegue localizar, né, já facilita o caminho e você consegue buscar se é possível de benefício fiscal. Eu trouxe, então, né, dos 3 assuntos que nós iremos abordar, de isenção, redução de base de cálculo e crédito presumido, algumas exposições são comuns aos 3 benefícios. Então, a primeira observação, né? A concessão desse benefício não dispensa o sujeito passivo do cumprimento das obrigações acessórias, né? Poderia pensar, né? O produto é isento, não é tributado, eu não pago ICMS, então não preciso me preocupar com nenhuma formalidade, né? Como não tem a obrigação principal, que é o pagamento de tributo, não preciso me preocupar com as obrigações acessórias. Mas a legislação não prevê isso, né? Ela fala justamente ao contrário. Mesmo que você possua benefício fiscal, que você não esteja sujeito ao pagamento, né? No caso de uma isenção, ou tenha uma redução de base de cálculo, ou até um crédito presumido, você não é dispensado do cumprimento das obrigações acessórias, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Também, nesse sentido, a questão da falta de emissão de documento fiscal, né? Então, um produto que ele possa ser enquadrado dentro da isenção, mas numa volante, ou se depois for apurado, né, no levantamento de estoque, uma falta de emissão de documento fiscal, né? Ou, quem sabe, numa barreira, né, num posto fiscal, não seja apresentado ou exibido ao fisco, a consequência é o quê? Seria a renúncia a esse benefício, né? Então, mesmo um produto enquadrado, né, dentro de uma isenção, se ele tiver desacompanhado de documento, né, não há a emissão, haverá a cobrança tanto do tributo, que seria beneficiado da isenção, como a aplicação da penalidade, ok? E, complementando esse assunto, Oi, som. ok, agora, perfeito, hein? Então, complementando essa observação, né, de irregularidade na documentação, para usufruir, obrigatoriamente, a necessidade de emissão e escrituração, tanto dos documentos, como nos livros fiscais, na sua transmissão através do SPED. Vou seguindo aqui.
Posso ir? Não? Vamos tentando aqui, vamos lá. Para quem localiza né? O anexo 1, eu quis colocar aqui, ele possui algumas divisões, né? Ele é dividido, no caso do anexo 1, em 6 partes, né? Os outros anexos podem ser divididos em até 6 partes, mas é uma regra nessa divisão aqui dos anexos, né? Então, sempre a parte 1 dos anexos, ele vai trazer aqui disposições gerais, né? Ele vai trazer os relacionados e extensivos a todas as isenções previstas nos anexos. Já a parte 2, ele vai trazer então a relação de quais as isenções previstas aqui no estado de Rondônia, porém que são sujeitos a prazo indeterminado, né? Então não tem prazo, a isenção não tem prazo de vencimento. Na sequência, a parte 3 são aquelas isenções que a princípio teriam vencimento, mas a gente acompanha que quando chega no vencimento se prorroga e se prorroga, né? Então, mas da leitura do anexo a gente vê que existe a coluna lá, data de vencimento. Então, pode ser que em algum momento não ocorra a sua prorrogação. E aí, a parte 4, ela vai ter uma vinculação com a parte 2. Por quê, né? Quando da elaboração, então, em 2018, do regulamento, para você não colocar, vamos supor aqui, né, numa isenção, tratando de hortifruti e granjeiros, né? E aí você colocar, olha, os produtos hortifruti são isentos, mas quais são os produtos? Aí você tem a lista dos produtos, que é bem extensa. Então, para facilitar, né, essa localização, primeiro você coloca, né, qual seria o ramo que seria acobertado pela isenção, mas o detalhamento dos produtos nós colocamos em tabelas à parte, tá? A tabela da parte 4 é vinculada à parte 2, por quê? São produtos por prazo indeterminado. Então, quando você está caminhando pela nossa legislação lá na parte 2, e aí ele fala, olha, os produtos da parte 4, você clica lá e ele te joga aqui para baixo. É na sequência, tá? Você pode fazer isso rolando o anexo ou clicar diretamente. Mas então a parte 4, essa tabela, ela remete à parte 2 e a parte 5, ela remete à parte 3, né? São produtos que estão relacionados nas isenções por prazo determinado. Por último, né, essa parte 6, não temos, no caso dos outros 2 anexos que nós estudaremos hoje à noite, não há essa previsão, tá? Mas ele vai trazer quais são as unidades de convênios e protocolos relacionados ao assunto, tá bom? E agora eu trago, então, observação sobre a isenção, né? Eu passei inicialmente lá com a questão documental, posições comuns aos 3 benefícios, né? E aqui, então, uma disposição geral específica. Como é que é? Qual que é a dica aí? Assim? Parado? Então, pronto. Vou parar aqui. Beleza. Obrigado pela dica aí. Vamos ver. Ok, então, o artigo 4º do anexo 1, ele traz a questão que, no caso de produtos com o benefício da isenção, não há possibilidade de destaque do imposto no documento fiscal, ok? E você também deverá constar nas informações complementares qual é a base legal que você utilizou para poder isentar aquele produto, né? Então, são 2 regras aí, não há destaque, né? Porque se é isento, não é possível, então, transmitir o crédito ICMS e, ao mesmo tempo, colocar nas informações complementares, né? Item 3, parte 2, anexo 1 do regulamento, para identificar por que motivo você isentou o produto e não está fazendo a sua tributação. O artigo 7º, ele já traz alguma situação específica, né? A regra da isenção,
é que ela seja incondicional, né? Você trabalhando, né, vendendo, emitindo documentação fiscal de produtos isentos, automaticamente é possível a isenção. Porém, temos algumas situações, eu vou trazer aqui, em que ele necessita de que o contribuinte cumpra requisitos necessários, né? O exemplo que nós trazemos sempre é a isenção de ICMS para portador de deficiência, ou taxista também. Então, não é possível ele usufruir desse benefício sem antes fazer um requerimento administrativo, haver uma análise de cumprimento de todos os requisitos, e após isso haverá um despacho da autoridade administrativa permitindo que ele usufrua da isenção, tá? Então, o artigo 7º ele vai trazer isso, que se na legislação houver essa previsão, para que ele possa usufruir, tem que observar todas essas condicionantes, ok? Uma parte aqui também muito importante, e aí eu falo porque no trabalho de auditoria, né, e de monitoramento também é uma coisa um pouco recorrente, né, é a questão do crédito, né, aproveitamento de crédito. Então, temos situações de mercadorias que são isentas apenas nas operações internas, porém, na compra interestadual, ela ou às vezes tem redução, ou às vezes até é tributada integralmente. Mas ela vem com crédito e você vai dar a saída isenta. Então, a previsão ali é que é vedado você aproveitar esse crédito caso você tenha a operação seguinte que tenha isenção, tá? Essa é uma vedação, a princípio seria comum, mas a gente verifica de forma costumada aí nos monitoramentos e auditoria, tá? A pessoa pega a nota, tem crédito na nota, escritura e se acredita. E aí a gente chega naquele ponto, né, chega a verificar o acúmulo de crédito, né, o crédito acumulado de ICMS, e aí vai chamar a atenção do fisco, né? Então, primeiro é essa situação. Se você já sabe que o produto é isento, na saída você nem se acredita daquele imposto. Mas existem, né, situações em que é imprevisível no momento da entrada que você saiba ou tenha certeza que a saída será isenta, né? Aqui no caso prático que nós temos, já houve uma discussão, produtos do convênio 100, em que a saída interna é isenta, mas a interestadual ela é tributada, apesar de ser tributada com redução, ela é tributada, né? E então ele vende um volume expressivo através de vendas interestaduais. Então, ele não tem como saber se a saída vai sair interna, isenta, ou interestadual, tributando. E aí, então, no momento em que ele fizer essa saída interna isenta, ele vai fazer o estorno, né, do imposto que ele se creditou anteriormente, né? Isso quando você tiver venda de mercadoria, operação com venda de mercadoria, ou então, naqueles casos de indústrias, né, que utilizem os produtos no seu processo de industrialização, e ele vai sair posteriormente com a mercadoria isenta, mas houve o crédito da entrada, então nesse momento a legislação prevê que ele faça o estorno do imposto que ele se creditou. Partindo aqui então agora para os exemplos do anexo 1, a gente não poderia, ficaria inviável, né, passarmos item por item de todas as isenções previstas na nossa legislação. Eu peguei aqui, né, só para vocês verificarem, o último item, né, da parte 2, que eu expliquei para vocês, que são aqueles com prazo indeterminado. Então, o último item que foi adicionado é o item 101. Então, existem, a princípio, 101 previsões de isenção com prazo indeterminado, né? Essa última, e assim, muitas situações que a gente não costuma acompanhar na prática, né? Então, aqui, inclusive, essa última adicionada, com efeitos a partir de 2023, operações com radiofármacos, radiosótipos e fármacos utilizados exclusivamente para radiomarcação. Então, assim, são situações que não são comum do nosso dia a dia. Então, há muitos itens previstos na isenção, por isso que no início ali eu orientei vocês
para saber e o caminho para vocês conseguirem acessar os anexos e aí, com calma, vocês pesquisarem, tentando localizar, né, uma previsão de isenção para os seus contribuintes, né, o ramo de mercado que eles trabalham. Da parte, então, aqui com prazo determinado, também o último item previsto é o item 54. Então, a soma aí são 155 previsões de isenção no nosso regulamento. É claro que algumas já foram revogadas, né? Mas essa última aqui, acho que houve até o comentário do Ricardo Samu, na palestra dele de produtor rural, em que há uma isenção nas saídas internas de mercadorias produzidas por agroindústrias familiares, né? Mas e lá, tem o prazo, 31, está acabando, 31/12/2022. Vamos ver aí o que acontece na virada do ano, tá certo? Mas, né, não é possível a gente analisar todos, mas eu trouxe algumas situações para a gente analisar. A primeira caso aqui que eu trouxe, né, da parte 2, apesar de ter muita legislação aqui, vamos se ater ao início, né, que é justamente o que eu comentei no início, os produtos hortifruti granjeiros, ok? Então, a previsão no item 15, os produtos, a saída de produto hortifruti é isenta. E aí é um assunto até que comentamos recentemente, né, Arlindo? Porque, teoricamente, tudo é isento, menos alho, pera e maçã, né? E aí, eu trouxe aqui todas as notas, porque houve alteração recente, porque alguns estados, foi permitido a alguns estados efetuar a saída interestadual isenta e acabava prejudicando, então, aqui quem comprava, né, esses produtos, porque ele comprava com isenção, não tinha crédito, e na hora de vender, Rondônia não isentava. Então, pagava a tributação integral. E aí, já misturando dois assuntos da nossa aula, né, da nossa palestra, a isenção, misturando aqui, então, é garantido um crédito presumido, né, para quem comprar de contribuintes de outras unidades da federação que façam essa venda de forma isenta, tá certo? E esteja isento lá. Então, por isso eu quis trazer. E aí, quando você estiver acessando a legislação e clicar ali no início, né, a tabela 1 da parte 4, você já passa para a parte 4 que eu te falei, ó. Então, são todos os itens aqui, para quem tiver curiosidade de fazer a leitura, né? São todos os itens que são isentos. E aí, a exceção aqui de amêndoa, avelã, castanha, noz, pera e maçã, né? Aí temos pinto de um dia, temos diversos assuntos aqui que são isentos, previstos aí nessa parte da tabela, tá certo? É um assunto assim que, na prática do dia a dia, para quem é muito mercado, né? Supermercado que trabalha com esse setor, e a classificação é importante. Às vezes também, já deixando registrado, que nos monitoramentos e auditoria que a gente realiza, a gente acaba encontrando a saída tributada de produtos, né? Então, ao invés de encontrar, fazer uma ação, você encontra alguém pagando mais imposto do que deveria, né? Então, são situações aí atípicas. Eu dei um exemplo da parte 2, né, de prazo indeterminado. Agora eu peguei aqui, então, um exemplo da parte 3, com prazo determinado, né, que venceria agora e houve a prorrogação para 2025. Né, um assunto também da nosso estado é muito recorrente, né? Estamos falando aqui do convênio 100, né? O convênio 100, nós abordamos ele tanto no nosso anexo 1, falando de isenção, porque nas operações internas, elas são isentas, mas quando nós falamos de convênio 100 em operações interestaduais, elas são com redução de base de cálculo, né? Inclusive, quando você vai lá no convênio, ele trata especificamente de redução de base de cálculo, né? A observação que eu trago aqui sobre esse item de isenção foi uma revogação aqui, né? Que era possível, até o final
do ano passado, né? E agora a partir desse ano foi revogado. Então era possível ao estabelecimento industrial ou fabricante que industrializasse mercadorias do convênio 100, ele saía com os produtos isentos. Mas a legislação permitia que ele não anulasse o crédito anterior, tá certo? Então, a partir agora de 1º de janeiro, houve essa alteração e nós também realizamos monitoramento nesse sentido, né? Diversas indústrias acabaram não se atendo a essa alteração, né? E continuaram acumulando crédito, que já não era mais previsto, tá certo? Então, assim, a legislação, ela é bem dinâmica, né? E a gente tem que estar sempre acompanhando. Eu entendo, eu vejo com bons olhos, né, o que o Estado de Rondônia adotou com esse sistema de fisconforme, notificação, autorregularização, né? Porque encontramos valores expressivos e fazemos, então, notificação, a autorregularização, não há auto de infração, não há todo esse trâmite burocrático aí de tribunal administrativo, né? E isso tem, eu acho que melhor para ambos os lados, né? Para todo mundo. Novamente, aqui é só demonstrando, né? Então, quando você tiver no nosso site, né, dando algum produto, se está isento ou não, e aí ele vai ter um hiperlink. Ele fala, ó, operações internas com produtos relacionados na tabela 5 da parte 5. Ao clicar nessa parte, o site já te leva lá para baixo do anexo, na parte 5 da tabela 5. Eu não trouxe aqui todos os itens porque é muito extenso, né? A gente poderia fazer muita observação, mas, novamente, uma alteração, ao mesmo tempo em que houve aquela revogação para que se permitisse o acúmulo de crédito, também retirou da previsão de isenção os produtos aqui, ó, ácido nítrico, relacionado aqui a fertilizante, né? Essa fabricação aí, compra desses produtos não são mais isentos, né? Saíram então do convênio 100, eles passaram então agora para uma redução de base de cálculo, uma regra específica dentro do convênio 100, né? Lá no convênio 100 nós temos 70, 30, 60 e 30, né? Mas para esse setor específico, houve uma progressão, 1% até 4%, é uma parte que a gente estudaria em um momento posterior, tá? Não vamos aprofundar, porque ele demanda um pouco mais de conhecimento. Mas, quais são então os produtos do convênio 100, né? Aqui o início, inseticida, fungicida, formicida, diversos produtos, né? Ração para animais, e ele se estende, tá? Quando a gente acessa dentro do anexo, são mais itens aí embaixo dela. E aí, como reforço, né, são 155 da leitura, eu comecei a... Oi, agora foi. Oi, pronto. Eu trouxe um exemplo interessante aqui, né, da leitura que eu fui fazendo do anexo completo, né? E aí, não, creio que ninguém conhecia, mas é previsto então a isenção na saída de carne e pele de jacaré originários dos projetos de manejo realizados na Reserva Extrativista Federal do Lago do Cuniã, em Rondônia. Você vê que é um anexo extenso, mas você, sabendo o caminho ali, você consegue pesquisar, tá, o que interessa para você e para o seu contribuinte, né? Que é um assunto muito interessante, né? Poder trazer uma isenção de um produto aí, você vai trazer um ganho, o seu cliente aí é bastante expressivo, né? E uma outra observação que eu trouxe é relacionado, então, ao transporte intermunicipal, né? O transporte dentro do estado de Rondônia, né? O ICMS, ele prevê, né, a cobrança do imposto sobre a circulação de mercadorias
e a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Porém, né, Rondônia aderiu então a esse convênio e optou por não tributar, né, por isentar as prestações de serviço de transporte intermunicipal entre os municípios de Rondônia. No caso de um transporte intramunicipal, né, dentro do município, aí já seria uma competência municipal sujeita ao ISS, ok? Aí aquele comentário que eu falei anteriormente, né, a regra é que as isenções, elas sejam incondicionadas, né, você não precisa cumprir nenhum requisito, ela é concedida de caráter geral e vai alcançar todos os contribuintes, né? Porém, temos alguns casos em que elas possuem certas condições, nem todos vão poder usufruir, somente aqueles que atenderem aos requisitos. E para fazer isso, então, o interessado tem que postular junto à administração, né, um processo comprovando que ele preenche os requisitos, né? A previsão lá no artigo 179, vixe, o que eu fiz? Aí, o artigo 179 do CTN tem essa previsão aí, né, que vai depender de um despacho de uma autoridade administrativa, certo? E aí eu trouxe então aqui os dois exemplos, né, mais clássicos dessas isenções condicionadas. O item 22 vai falar da isenção dos taxistas, né, da compra de veículos para os taxistas. E o 46, ele vai trazer sobre a isenção para portadores de deficiência, né? Eu já não trabalho diariamente com isso, já trabalhei bastante lá em Ariquemes com essa concessão de isenção, né? Aqui está bem resumido, mas eu não copiei tudo, mas mais de 16 notas que ele tem que cumprir, imposto de renda, comprovante de doença, DETRAN. Então, é um processo bem extenso. A observação que eu vi, né, a fazer análise, foi uma inclusão recente aqui, né, para quem tem síndrome de Down, e também um aumento no valor do veículo, né, que desde que eu entrei em 2014 era 70 mil, então era muito utilizado esse benefício, né, mas hoje com 70 mil não está comprando nenhum carro, né, ainda mais a necessidade aí dos portadores de veículo automático e tal. Então, mas houve uma alteração recente aí permitindo a compra de veículos de até 100 mil reais, porém a isenção ainda se restringe até 70 mil. Mas agora talvez flexibilizou um pouco, porque acho que tinha esgotado a ação desse benefício, ok? Bom, já encerramos a parte que eu gostaria de falar de isenção, e a gente entra então agora na parte da redução de base de cálculo, tá? Como eu comentei anteriormente, né, todos os anexos, eles possuem um padrão, né? Houve essa opção do legislador em separar as partes. A diferença aqui seria apenas a parte 6, né, de signatários de convênio e protocolo, mas o resto é idêntico, ok? Parte 2, a parte 4 são itens da parte 2, e vamos então fazer uma análise. A regra que também seria observada, né, lá na questão da isenção, né, que quando tiver a redução de base de cálculo, ele tem que destacar o imposto baseado nessa base de cálculo reduzida. Aqui, um breve cálculo, para a gente entender, né, existem formas de redução de base de cálculo prevista, redução de forma que a carga tributária seja X, né? Então, são diferentes formas de se reduzir a base de cálculo, e também existem algumas condições, né? Então, vamos supor, redução de base de cálculo condicional, né? O que me vem agora aqui são aqueles frigoríficos, abatedouros, no caso, né, que queiram
ou 07 UPF na entrada do gado, né? E aí não tributaria a saída. Houve essa discussão lá com o Jander, né? Foi ontem, né? Na palestra dele, o pessoal entrou bastante aí no assunto de carne, falando sobre ST, e aí comentaram aí sobre esse benefício. Então ele é condicional para que o abatedouro possa usufruir, ele tem que fazer o requerimento e conseguir o seu termo de acordo. A questão também da apropriação do crédito, né? Se você já sabe que a saída vai ser com redução, você não pode se creditar no caso de compra com tributação integral, né? Você já tem que fazer também a redução de acordo com a redução de base de cálculo do crédito da entrada, no caso de você comercializar saindo com a redução ou integrar o produto em processo de industrialização e a saída tiver redução de base de cálculo. Se você não sabia que a saída seria com redução e você se creditou integralmente, é possível, então, era impossível essa situação no momento da entrada, é possível, então, o estorno proporcional no momento da saída. Aqui a quantidade já é menor, né, de possibilidades de redução de base de cálculo, são 44 itens, 32 por prazo indeterminado e 12 por prazo determinado. Eu faço uma ressalva aqui a esse último item aqui, né? O item 12 do prazo determinado, que é um assunto recorrente nosso aqui, a questão do gado, né? A saída do gado, que é tão discutida aí. E houve essa alteração recente, essa concessão desse benefício, né? De redução. E aí o pessoal às vezes fala, não, reduziu, agora é 4%, né? Mas a verdade é assim, reduziu-se a base de cálculo de forma que a alíquota de 12% seja correspondente a uma carga tributária de 4%, né? A gente vai passar ali por um cálculo simples de uma situação para a gente entender como é que funciona, né? E aí, novamente, né, havia o interesse aqui, então, de Rondônia conceder essa redução de base de cálculo, mas, para isso, há necessidade de um convênio, né? Não é possível, por livre discricionalidade do ente tributário, conceder esse benefício, né? Então, Rondônia foi lá, conseguiu aprovar um convênio. A previsão, né, seria aí, 31/12, mas também tem notas abaixo que vai dar de quantidade possível 31/12, que seja antes disso, caso o volume. Vamos ver. Um exemplo também de redução de base de cálculo que eu quis trazer, que na época que eu era assessor, né, era muito questionado, né? O produto usado, né, mercadoria, né, um ativo mobilizado, usado, vai fazer a venda, tem algum tipo de benefício aí, né? Então, há essa previsão, né? E o mesmo convênio ICMS que prevê essa redução para 20% na saída, né, de máquinas, aparelhos e mercadoria desincorporada do ativo mobilizado, ele também prevê que essa redução seja de até 5% no caso de veículos usados. Uma observação aqui, no nosso regulamento, a maioria das reduções estão utilizando essa nomenclatura aqui, para 20, para 40, para 70, né? Isso foi uma opção do legislador de Rondônia. Se você abrir esse convênio, eu vou mostrar ali na frente, lá não está falando redução para 20, ele está falando redução de 80. Então, o que acontece, né? O próprio convênio 100, ele é dessa forma, ele é tratado de uma forma no convênio e nós optamos por trazer dessa forma. Por quê? A explicação é que cada hora fala de um jeito. Então, optou-se aqui em Rondônia por trazer sempre assim, para 20%, para 5%,
para 30, ok? Mas se você for no convênio, você vai ver o contrário, de 80, mas a conta, no final, será a mesma, ok? Aqui, então, um cálculo simples dessa redução para, né, que é o padrão utilizado na nossa legislação, né? Então, se tivermos aí uma operação de 10 mil, a gente reduz para 20% do valor da operação. Então, a base de cálculo, né? Então, a gente sempre tem que entender isso, né? Que o que nós estamos falando aqui é de redução da base de cálculo. Não estamos falando de redução de alíquota ou de outra coisa. Então, a primeira coisa é o quê? Qual é o valor da mercadoria? 10 mil, né? No caso aí, a mercadoria que é usada. Então, é 10 mil, primeira coisa. A legislação fala em redução para 20, eu faço essa redução, então a base de cálculo não deixa de ser 10 e passa a ser 2 mil, inclusive é esse valor que você vai colocar no documento fiscal, e sobre essa base de cálculo reduzida, você aplica a alíquota normal do produto, né? Você vê lá no regulamento qual é a alíquota, né? A nossa alíquota padrão de 17,5, ou pode ser que seja 12, interestadual, alguma coisa nesse sentido. E aí, você aplica, então, sobre a base reduzida de 2 mil, ou 17,5, e você chega, então, ao ICMS de 350, né? Eu trouxe aqui a título de exemplo, se fosse tributar de forma integral, né? Se não houvesse esse benefício da redução, então você pagaria 1.750, né? Seria um valor bem expressivo aí, a mais do que você tem o benefício da isenção. E para veículos, a redução é maior ainda, né? Redução para 5% da base, então, é uma vantagem muito grande. Aí eu trouxe aqui só para reforçar o que eu falei, né? É o mesmo convênio que nós tratamos, né? Na nossa legislação, optamos por colocar para 20, mas aqui vocês verificam, ó. Se você acessar o convênio no site do Confas, você vai ver que ele fala que fica reduzido de 80% a base de cálculo. Talvez isso já gerou certa confusão, né? Às vezes o pessoal ligava, oh, mas é quanto? É 60, é 70? Na verdade é a mesma coisa, né? A gente só optou por utilizar essa nomenclatura, mas a redução é para 20, ou nesse caso aqui, reduzida de 80, eu acho que eu fiz o cálculo aqui, é a mesma coisa, quando estiver falando de, apesar de você não encontrar no nosso regulamento, né, vai estar nos convênios, mas a operação era de 10, você calcula então 80%, retira esses 80% da base de cálculo, chega aos mesmos R$2.000 calculados anteriormente, sobre essa base aplica-se a alíquota e você chega ao mesmo valor de R$350, ok? Agora sim, vamos... aqui reforçando esse mesmo assunto lá, essa discussão, no convênio 100, eu trouxe aqui, ó. Então, se você abrir o convênio 100, muita gente me ligava lá e ficava nessa dúvida, 60, 30, 40, 70, quanto é? Na verdade, ele fala, ó, a cláusula primeira, reduzido em 60%. E na nossa legislação, para 40%. É a mesma coisa, não há alteração, né? A cláusula segunda, reduzida em 30%. Nós colocamos para 70%. O cálculo vai ser o mesmo, não vai haver nenhuma alteração, tá certo? É só porque já foi questionado isso lá na delegacia, eu quis trazer aqui para vocês. Agora sim, passamos então dessa parte que há a previsão de redução para, e nós temos diversas reduções de base de cálculo no anexo 2, que vai trazer essa informação aqui, ó, na forma que a carga tributária seja equivalente a X, né? Nesse caso aqui, eu estou trazendo também, trouxe um convênio que é muito utilizado, que é o convênio 52 de 91, e aí ele vai trazer no convênio 52 duas situações, né? Se for máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, 8,8%. Deixa eu ver aqui, eu coloquei na frente. Tá. E aqui, se for máquinas e implementos agrícolas, operações interestaduais 7, operações internas 5,6, né?
a questão aqui também, você clica lá no nosso site, mas quais são esses máquinas, aparelhos e equipamentos industriais que eu posso aplicar a redução de base de cálculo? Ao clicar aqui na tabela 1, na parte 5, em cima, o link já te joga lá na parte 5, na parte 5, e vai trazer então a relação, muito extensa, eu só peguei o cabeçalho ali, né? E vai trazer então todos os itens do item 1 da parte 3 do anexo. E aí tem NCM, você vai ver então se o seu produto se enquadra, né, aqui nesse NCM, nessa descrição, e se é possível então a aplicação da redução de base de cálculo do convênio 52. Na sequência, né, o item 2 vai trazer, como eu disse, a relação de máquinas e implementos agrícolas. E aí temos você também você vai verificar e tentar localizar o seu produto aqui nessa tabela, para ver se é possível o enquadramento dessa redução de base de cálculo. E aí eu trouxe aqui uma tabelinha, né, muito comum aí utilizada quando há o pagamento de diferencial de alíquota nesses produtos, né? Então, se eu estou falando lá daquele produto do item 1, que a nossa carga tributária é 8,8, na nossa legislação não traz, mas se você abrir o convênio, ele vai falar que os outros operações interestaduais também é 8,8. E quando é interestadual, saindo dos chamados estados ricos, né? Sul e Sudeste, tirando o Espírito Santo, a carga tributária vai ser de 5,14. Eu ainda vou chegar no cálculo, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que geralmente vocês têm acesso lá aos extratos, né, de produtor rural, ou de, às vezes até não sei se no Simples Nacional chega a ser lançado, e aí o valor é 3,66, né? E da onde que é tirado então esse 3,66 ou esse 1,5, né? É dessa diferença entre a carga tributária. Agora, se o produto vier dos chamados países não, né? Dos estados pobres, vamos supor que não são Sul e Sudeste e o Espírito Santo, aí não haverá então a cobrança do diferencial de alíquota, porque a carga tributária desses estados é a mesma do estado de Rondônia interna aqui, ok? Já com relação a itens agrícolas, lá o item 2, aí essa diferencial de alíquota vai ser de 1,5%. Tá? Eu quis trazer aqui para vocês. Aí sim vamos entender esse cálculo quando a gente utiliza essa palavra, né? Carga tributária de 8,8 ou 5,16, 7, 12. Na legislação são diversas vezes que são utilizado isso, né? Carga tributária total de tanto, né? Então, vamos supor aqui que nós estamos falando de um produto que seja de R$1.000 e, primeiro, você vai ver que vai ter diferença, tá? Se eu estou falando de uma alíquota interna, uma venda interna, vou fazer uma redução. Se eu vou fazer uma venda interestadual, a redução vai ser outra, né? Então, aqui, ó, uma venda interna, a carga tributária, né, com a alíquota 17,5%, corresponde a 100%. Se eu for tributar ela integralmente, eu vou aplicar uma alíquota de 16,5%. Mas eu não quero uma carga de 17,5%. Eu quero uma carga de 8,8%. Então, eu vou descobrir a base de cálculo reduzida. A gente vai fazer aqui uma regra de 3, né? Em que a gente vai multiplicar a base de cálculo vezes 17,5%, é a mesma coisa que 8,8 vezes 100%. E a gente chega, então, né? 8,8 vezes 100, 880, divide por 17,5. A base de cálculo reduzida ela vai ser de 50,2857. Então, o que a gente faz? Pegamos o valor da operação, aplicamos a base de cálculo reduzida. Então, R$1.000 ou 5.000, o valor do produto que tiver, você reduz a base de cálculo. Esse valor aqui vai ser o destacado no documento fiscal, tá certo? Vai estar lá, base de cálculo do produto, 502. E aí nós vamos aplicar a alíquota do produto, 17,5. Se eu pegar, então, 518,85, multiplicar por 17,5, vai estar lá um destaque de ICMS de R$88, que é uma mesma coisa que 8,8% da carga total. Porém, como eu repito aqui, né, a alíquota é 17,5. Mas agora vejam,
né, se eu vou dar uma saída interestadual e uma alíquota aqui vai ser 12, eu não vou usar essa mesma base de cálculo reduzida. A base de cálculo vai ser distinta. Por quê? A alíquota vai ser distinta, mas a carga tributária será a mesma, tá certo? Então vamos fazer o cálculo aqui agora, ó. O mesmo, a carga final tem que ser 8,8. O valor da operação é 1.000, mas agora a alíquota é 12. Então a gente vem naquela regrinha de 3, troca o 17,5 por 12, e a gente chega então a uma base reduzida de 73,33%. Né? Então, se o produto era de 1.000, eu vou colocar na nota fiscal a base de 733 e eu vou aplicar 12%. Quando eu aplico 12%, eu chego novamente aos mesmos R$ 88,00, que é o que o convênio queria que você chegasse. Né? Ele quer que você chegue a 88, mas como você vai chegar? Você vai ter que reduzir a base de cálculo de tal forma que a alíquota do produto resulte numa carga que ele definiu. Certo? Espero que tenha ficado tranquilo aí esse cálculo. A gente segue aqui, aí eu também, novamente, como eu trouxe o exemplo do jacaré, eu trouxe o exemplo aqui de operações que a gente não vê tanto no dia a dia, né? Já foi muito utilizado. Então, operações com programas em meio magnético. Disquete, né? Tem gente que está se formando em contabilidade que não sabe o que é disquete. CD-ROM talvez também, acho que meu filho não sabe o que é um CD-ROM. Mas há previsão ali, né, de redução, e aí, nesse caso, novamente, ó, que a carga tributária seja equivalente a 7. Aí a gente faz aquela conta lá e chega na redução para aplicar a alíquota e no final termos uma carga tributária efetiva de 7. A outra observação de exemplo que eu trouxe foi o que eu citei anteriormente, né? Aquele condicional, né? A redução de base de cálculo para os abatedouros que queiram recolher, né, apenas 0,7 UPF e meia UPF no abate na entrada, né? Então, porém, nessa situação, a legislação aqui, ela continua e ela traz diversos requisitos que devem ser atendidos, né? Há um processo e ele vai celebrar de acordo e vai... Oi, agora foi. Voltamos ao vivo. Eu não sei como é que está o tempo aí. Que horas são? Não, está cedo. Acho que acelerei aqui. Mas, seguimos. Aí, se eu terminar, abrimos as perguntas, né? Então, a gente já parte para o último tema que nós iremos abordar, né? Que seria o crédito presumido. Vocês verificam aqui que só tem até a parte 3, né? Não há aquela tabela de produtos relacionados, né? Vinculados à parte 2 e à parte 3. Então, especificamente já a concessão do crédito presumido. Aqui também ele verifica, né? Se tiver uma condição específica, teria que verificar o aproveitamento dessas condições. E uma observação aqui, né, interessante, que é vedado a fruição de créditos presumidos para aqueles contribuintes que tenham crédito tributário escrito em dívida ativa, desde que eles não estejam parcelados ou garantidos na forma da lei, né? Uma observação tão comum de se observar aí, de prestar atenção, mas está previsto aqui, né? Então é possível de se cobrar alguém que utilize, aproveite o crédito presumido e esteja ainda com crédito tributário escrito em dívida ativa. A redução maior aqui também da quantidade de itens, né? Aqui temos apenas 24 itens. A observação aqui, ó, o último item adicionado aqui é justamente aquela parte do hortifruti, ó. É possível, então, você conceder um crédito presumido, mas qual que é o valor do crédito presumido que eu vou conceder? É equivalente ao percentual da alíquota interestadual do imposto aplicado sobre o preço do produto que esteja indicado com isenção e não seja isento. Então, é baseado aqui
que você vai poder se creditar desse crédito presumido, que não tem na nota fiscal, e você vai poder se creditar na sua escrituração. No caso aqui do último item, também vai estar relacionando a agroindústria familiar aí, que foi comentado pelo Ricardo Samu, quando ele tratou de produtor rural, né? E aí, alguns exemplos que são mais no resumido, tá? Primeiro item aí, mas confesso aí que eu talvez não saiba responder, tá? Porque vai estar relacionado a Guajará-Mirim, né? Guajará não é tão comum eu fazer monitoramento e autuação, mas para aqueles contribuintes localizados em Guajará-Mirim, que compram produtos que são lá isentos, né? Não vai ser destacado ICMS, mas a desoneração lá na nota fiscal, ele vai poder, então, se creditar do crédito presumido, tá? No item 1, ele vai trazer, eu recortei, tá? Mas ele possui diversas observações aí com relação à manutenção desse crédito presumido, estorno desse crédito presumido. Eu faço essa observação porque também foram objeto de monitoramento aí diversas empresas com utilização indevida aí do crédito presumido, tá? A próxima observação aqui também é muito comum, principalmente na nossa região de Vilhena, mas eu acho que em todos, né? Aquela utilização de crédito presumido de 20% nas transportadoras, né? Então, você faz o transporte, você pode fazer essa opção por esse crédito presumido de 20%, você abre mão de outros créditos possíveis. Para quem não está fazendo essa apuração em conta gráfica, o crédito presumido é dado direto no DARE, né? No próprio DARE você faz a concessão do crédito presumido. Mais uma observação comum aqui da região, né? Saída interna de arroz, de forma que a carga seja equivalente a 12%. A observação eu também não coloquei, porque senão fica muito grande, né? Mas lá ele fala que é concedido a quem faz a industrialização, tá? E uma curiosidade, né? Que é sempre falada quando tratamos de crédito presumido, é o crédito presumido de 100% na saída do ovo, né? Então, o produtor rural, ele vai destacar, né? Muita gente fala, não, o ovo não é tributário. Inclusive, eu já vi, né, um produtor rural saindo sem tributar. Só que, então, o supermercado acabava prejudicado, porque ele não vinha a crédito, ele saía. E aí eu já vi até supermercado lançando o crédito presumido, né? Então, na verdade, não é isso que está dizendo aqui, ó. Crédito devido pela saída interna, tá? O produtor tem esse crédito presumido. Destaca, no caso, o produtor rural, ele não tem, né, a conta dele, vai ser, mas ele não é lançado em conta corrente, né, e aí ele tem essa previsão desse crédito 100%, não há necessidade de fazer o pagamento desse DARE, ok? Aí, eu também coloquei aqui, porque, facilitando aí a localização para vocês, da instrução normativa, essa é uma... Oi, vamos lá. Essa instrução normativa 33/2018, ela é utilizada não somente aqui no crédito presumido, tá? A maioria, todos os códigos de ajuste, né, tanto código de ajuste de apuração, né, do E111, como os códigos de ajuste do documento fiscal, que você vai utilizar lá no C197, estão previstos aqui. Então, é primordial, né, que vocês, contadores, tenham conhecimento e dessa instrução normativa. Também uma forma de se acessar, novamente, né, entrando na agência virtual, aí tem uma aba lá, documentos, notas fiscais, declarações eletrônicas,
na opção manuais, manual de orientação, tá? Então, e esse manual, ele, conforme é atualizado, ele é atualizado automaticamente, vocês conseguem visualizar. Aí, eu printei aí algumas partes relacionadas única e exclusivamente ao crédito presumido, né? Mas lá vai trazer diversas situações que é muito importante aí para conhecimento dos contadores, né? Que o contribuinte nem sabe mexer com isso aqui. É você que vai ter que ir lá lançar o ajuste, o código de ajuste, se é a previsão, na hora de escriturar a nota, se você vai fazer lá o ajuste a crédito na nota fiscal, né? Inclusive o crédito presumido tem essa previsão. O primeiro item, né, do anexo único dessa instrução, ele vai falar sobre isso, ó. Então, se tiver nota fiscal de saída em que tenha previsão do crédito presumido, ele te orienta. Como é que você vai escriturar essa nota? Aí ele traz tudo certinho. Ó, no C100, você vai conforme a nota. C170, mas a observação principal, você escritura normalmente conforme o guia prático da FD. A observação principal é aqui no registro C197. Há um registro aqui do C195, né? Você anota lá crédito presumido, mas o C197, que é o que vai garantir aí a possibilidade de você se apropriar desse crédito presumido. E aí aqui já começa, ó, código de ajuste. Qual que é o código de ajuste que você vai utilizar? Então, nessa própria instrução, quando você desce lá embaixo do anexo único, na parte 3, ele vai trazer primeiro os códigos de ajuste no documento fiscal, tá? Esses são ajustes que a cada documento fiscal escriturado, você vai fazer lá o registro no C197. E além disso, você informa aqui tudo o que é necessário. Isso estamos falando de nota fiscal de saída, tá? Nesse caso, você não utiliza um E111. Isso é no C197. Agora, no caso de Guajará-Mirim, já é o item 2. Por quê? Ali, nós estamos falando quando você tributa a saída, mas há uma previsão de que você tenha um crédito presumido para você zerar a operação, vamos supor, né? Ou reduzir essa tributação. Agora, quando é de Guajará, você compra um produto e não tem crédito destacado na nota. Mas nós verificamos ali que há previsão desse crédito presumido. E aí, novamente, também no registro C197, nesse caso, ele já determina o código de ajuste que você vai utilizar e as demais informações que você tem que preencher para poder se apropriar desse crédito presumido sem nenhum problema com a fiscalização, certo? Eu trouxe só aqui uma observação, como eu disse, né? A regra seria o registro no C197 do documento fiscal, mas é possível, em algumas situações, aqui no caso para quem tem CONDER, e aí se tem CONDER e ele tem tanto atividade industrial como comercial, é bem simples de fazer os registros aqui. Você faz diversos ajustes aí no E111, né? O assunto aí que foi abordado pelo colega Miguel, né? Mas na prática aí o contador tem que se virar aí para fazer esses diversos ajustes, tá certo? E o auditor também para entender essa escrituração na hora de fiscalizar. Pessoal, seria isso por hoje. Eu agradeço novamente aí a oportunidade, deixo aberto as perguntas aos presentes e aos que estão aí de forma virtual. Não sei se vou conseguir responder, mas vamos tentar. Oi. Boa noite. Você tratou com relação à redução da base de cálculo e a isenção. Existe uma nota no regulamento que diz que fica condicionada a você conceder como desconto para o adquirente da mercadoria essa diferença do imposto. Isso permanece ainda? É a redução da base de cálculo. Essa diferença você tem que dar como desconto para o adquirente da mercadoria. Existe uma nota no convênio que trata sobre isso. De qual? Dos 52 você fala ou de todos os convênios de redução? Dos convênios de redução. Tem Existe uma nota no regulamento que fala que para você ter a isenção, a redução da base de cálculo, essa diferença você tem que conceder como desconto
para o adquirente da mercadoria, nas operações internas. Operações internas. Isso. Vamos verificar isso aí, Arlindo. Obrigado pela pergunta. Bacana. Não sei. É que você não comentou sobre isso, eu imaginei que pudesse ter alterado, né, no regulamento. Mas se está previsto, eu não observei na parte inicial. Será então? Ele consta como nota. As notas são em cada item, né? Específico, né? Cada item. Por exemplo, do convênio 100 lá tem uma nota. Quer dizer, como a gente... Não sei se a gente consegue voltar, né? Alguns... bem direto, só falam concede isenção, concede redução. Outros possuem diversas notas, e aí, só que eu não trouxe todas as notas porque se estende e fica muito complexo de trazer, né? Mas o convênio 100, então, no caso da redução, tem que estar previsto a questão desse desconto para que ele possa se aproveitar da redução Exatamente, ele tem que da base de conceder cálculo. ao adquirente da mercadoria como desconto esse percentual da redução Isso. da base de cálculo. Então, isso seria então uma nota, eu creio que uma nota seria... específica do convênio 100, tá? As demais reduções ali não há essa previsão. Pode falar. Isso. Os demais itens ali previstos na redução. Beleza? Obrigado aí, Arlindo, pela colaboração. Tem mais uma pergunta? Presença? Não temos, vou fazer aqui uma pergunta do pessoal online. A Dália Cristina, ela faz a seguinte pergunta. Esse convênio de isenção de transporte no Estado, ele seria indeterminado ou determinado? Vamos ver ali. Tá, isenção? Isso, isenção de transporte no Vamos Estado. voltar lá. Eu acho que eu fiz a observação aqui, vamos lá. Redução. Isenção. Tá. Aqui, então tá na parte 3, tá bom? Parte 3, eu botei a observação, então ele vai ser por prazo determinado, tá? Agora, como eu comentei no início, né? A regra, que não deveria ser a regra, é a constante prorrogação, né? Estamos falando aqui de um convênio de 2004, né? Um convênio que o governo de Rondônia aderiu, então é um convênio de 2004 e é vigente até hoje, apesar de ter prazo determinado. Eu não trouxe aqui, mas se você abrir naquela parte que eu orientei, ele com certeza vai ter a data de vencimento dessa isenção. Beleza, acho que satisfez a Dália. Agora temos uma pergunta aqui da Mirli, de Lourdes Barbosa. Empresa do Simples pode ser beneficiada das isenções? Eu não trouxe esse assunto aqui. Quando a gente analisa, né, na lei do Simples Nacional, ela não há essa previsão, tá? Ela fala que é possível a concessão de isenção, desde que a concessão seja específica para contribuintes do Simples Nacional. Se você analisar o nosso regulamento, ele traz ali uma certa extensão no início, falando que seria aplicável aí às empresas optantes do Simples. O que eu creio que é aplicável seria na questão de diferencial de alíquotas. Nesse sentido, aí ele se aplicaria as isenções às empresas do Simples. Mas a lei complementar lá do Simples Nacional, ela impede a concessão desses benefícios, não sendo eles específicos, né? Esses benefícios gerais aí e incondicionais não seriam, então, aplicáveis às empresas do Simples Nacional. Ótimo. Temos mais uma pergunta da Simária Bertoshi. Poderia repetir a questão, aliás, não é uma pergunta, né? Ela quer que faça uma repetição. Poderia repetir a questão do aproveitamento do crédito
quando compro para industrialização e usamos para revender? Não, tudo bem. A regra é que o crédito é permitido. Você compra um produto, utiliza para industrializar, vende e dá a saída tributada, está tudo certo. Agora, a questão é, quando você industrializa e a saída, o produto resultante dessa industrialização, ele vamos responder para cá, né? Ele é um produto isento, então você tem que estornar crédito da matéria-prima que você adquiriu, tá? No caso da redução de base de cálculo, da mesma forma, se você comprou produtos com crédito integral e após industrialização, esse produto resultante redução de base de cálculo, tem que fazer o do crédito proporcional da saída. Vamos ver se eu entendi a pergunta dela. Me pareceu que foi um pouco diferente. A empresa comprou com o objetivo de industrializar certo produto, mas acabou não utilizando na indústria e comercializou aquele produto. Parece que foi isso que eu entendi. Não, mas eu acho seria independente o que você pode comercializar, você pode industrializar, a tributação, como eu disse, a regra, você compra um produto ou matéria-prima para industrializar. A regra, você se acredita, você vende um produto tributado integralmente, tudo certo, industrializa. Produto transformado é tributado, está tudo certo. Agora, você comprou um produto, seja para comercializar, seja para utilizar como matéria-prima. E aí, no momento da compra, você não sabia que a saída, tanto do produto para comercialização, como seria industrializado, seria isento ou com redução. Então, você se acredita nessa compra porque você não sabia. Mas, no momento posterior, seja no comércio e seja do produto industrializado, que ele saia com algum dos benefícios que eu citei, você tem que fazer o estorno proporcional lá da entrada. Ótimo. Satisfeito aqui a Simária. Temos aqui um presencial. Temos alguma pergunta? Então vamos lá aqui mais uma no online. A Leila Góes, ela pergunta: adubos e fertilizantes. Era um convênio 100 com isenção. Agora é redução com alíquota em 2022 de 1% na entrada de compras interestaduais. Não está gerando o antecipado. A pergunta é: o antecipado é devido? O crédito que vem na nota de entrada deve ser utilizado na mesma proporção da saída? Eu sabia que ia ser questionado sobre esse assunto. E, inclusive, comentei com o Emerson Boritz. Falei, Emerson, o pessoal vai me perguntar aí dos produtos que saíram aí, dos fertilizantes, de apropriação proporcional de crédito. Eu vou me abster aí, sugiro, pode mandar aí, ó, um e-mail para mim, que eu botei ali no final, deixa eu deixar aqui novamente no final do slide. Mande um e-mail com essa pergunta, que eu vou encaminhar para o meu amigo Emerson, e com a resposta dele, eu te encaminho, tá? Mas, a princípio aí, a redução seria proporcional, né? Então, você só pode se creditar proporcionalmente aí no valor. Teria que ver o valor da entrada. Eu vou pular essa pergunta. Ok. Mas eu acho que ela entendeu, ela mandando um e-mail, está ali na Isso, tela. Tá aí meu nome é meio estranho, mas é o primeiro e último nome. Luigi. É o Luigi Zompero, @cefim.ro.gov.br. Ótimo. Tá? Temos mais uma aqui. A Simara faz a seguinte pergunta: como ficará a parte dos fertilizantes que você acabou de responder agora? Os créditos anteriores ali, né? Como eu disse, né? Pode mandar para mim, né? Essa ou outra pergunta também que não tenham feito aí no online, né? No chat aí. E se eu não souber, né? Eu vou pesquisar e mesmo que eu não saiba, eu vou encaminhar para quem saiba. Maravilha, e vou repassar. Maravilha. Ótimo. A Priscila pergunta, Priscila Angélica. Boa noite. Há possibilidade de ser prorrogado o item 8 da parte 2 do anexo 2, onde trata sobre a redução da base de cálculo do ICMS do peixe? Esses assuntos específicos aí de previsão, de prorrogação, essas coisas, sinceramente, eu não tenho nem acesso, né? Aí,
com a cúpula lá em Porto Velho, ou com o presidente do CRC, que vai tratar aí dessa prorrogação. Ou do setor, né? Eu não sei dizer, tá? Eu não sei dizer. Ótimo. E deixando a pergunta, a gente talvez pode fazer uma enquete depois e fazer um geral e entrar em contato com a Cefim para responder. Beleza. Rosimeire Santos faz a pergunta. Quando o produto isento não consta no anexo 1, porém consta no convênio 101/97, o fisco concede a isenção pelo convênio ou tem que estar no anexo também? Tem que estar no anexo, tá? No caso do próprio hortifruti ali, tem itens ali que estão, se você abrir o convênio, está lá dentro, mas não foram incorporados ao nosso anexo. Então, você não tem que, na pesquisa, você tem que pesquisar os nossos anexos, tá bom? O convênio está ali para você tomar ciência, se tiver uma curiosidade e verificar. Mas, para isenção, inclusive, você vai fazer citação não de convênio, vai fazer citação item, anexo 1, anexo 2, tá? Tem que estar previsto no anexo. No regulamento do Estado de Rondônia, No né? anexo do regulamento do Estado de Rondônia, tá? Ok. Temos outra pergunta da Maria Rita. Em relação ao diferencial de alíquota dos itens convênio 52, quando a carga tributária interna for 8,8%, vindo da região norte, também tem a carga tributária de 8,8% interna, você disse que não tem a diferença. Nesse caso, não teria que fazer a regra de 3 e pagar a diferença? Não, na verdade, é zero. Então, não tem diferencial de alíquota, você não paga nada. Tá? Vai ser, se a nossa carga é 8 e a carga de lá também é 8, a diferença vai ser zero. Então, não há pagamento de diferencial de alíquotas. Fez a Maria. Vamos agora do Roseni. No caso de isenção em que tem redução na venda para fora do Estado, quando compro de fora, posso aproveitar o crédito destacado na nota. E quando não aproveitado este crédito para abater no meu débito, posso então fazer o estorno? Pergunta de novo aí, deixa eu ver se ficou claro. Vamos lá. Quando? Vamos lá. No caso de isenção em que tem redução na venda para fora do Estado, quando compro de fora, posso aproveitar o crédito destacado na nota. E quando não aproveitado este crédito para abater no meu débito, posso então fazer o estorno? É mais ou menos isso. Então, essa é uma situação então que eu acho que você compra Oi, aí, pronto. Vou ficar parado aqui. Oi, pronto. Então, quando você compra, se você não sabe se você vai sair interno isento ou se você vai fazer uma saída interestadual aí com redução. Eu creio que seria o caso dos produtos do convênio 100. Então, como você não sabe que a saída será isenta, então é permitido você se creditar e aí você faz o estorno posterior, como eu abordei aqui. É possível, então, o crédito e o estorno posterior quando você fizer uma saída isenta. Entendido. Aline Moreira Mosaldo faz a pergunta seguinte. Antecipado é devido para mercadorias do convênio 52 e 91 e convênio 197? Antecipado? Convênio 100? 52. Tá. Convênio 100 porque vai ser isento aqui, né? No convênio 52, eu não vejo, eu tenho que estudar. Manda a pergunta para mim aí. Ok. Presencial, alguma pergunta? No online que tinha eram essas, Luiz. Beleza. Se surgir aí alguma dúvida posterior, o e-mail, o slide foi encaminhado aí, eu acho que no grupo do WhatsApp, né? Então, todos têm acesso e podem encaminhar aí para eu tentar auxiliar vocês aí. Agradeço novamente aí a oportunidade. Nós aqui agradecemos a oportunidade de você explanar aí, tirar as nossas dúvidas e ficar à disposição da gente, né? E peço desculpas aí a todas essas falhas, a gente fez um teste, aquela coisa, ao vivo sempre as coisas têm algum probleminha.
Fizemos um teste diversos aqui, não teve problema nenhum, e agora no ao vivo aconteceu todos esses problemas. Falta de experiência no microfone aqui, mas vou aprender. Muito obrigado, Lídio. Obrigado a vocês. Oi, som. Bom, chegamos mais um final do itinerário da terceira semana do ICMS, cujo fizemos um evento de 2 semanas, não foi, presidente? Foi bem puxado, né? Na estrada aí, chovendo bastante, e nós fizemos todo esse trabalho para trazer muito conhecimento para vocês presentes, para vocês online também que estão aí nos assistindo. Muito obrigado pela presença de vocês, nós que agradecemos, né, por vocês estarem junto conosco durante essas 2 semanas que estivemos realizando esse evento maravilhoso para vocês, certo? Quero agradecer também o Conselho Regional de Contabilidade, que agradece, juntamente com a Secretaria de Finanças de Rondônia, agradece ao auditor fiscal, senhor Luiz Morini Zompero, pela brilhante palestra. Muito obrigado. Uma salva de palmas para ele, gente. Muito bom. Também queremos agradecer aqui ao conselheiro Miguel Erutildes da Rocha, que se encontra presente conosco. Né? Muito obrigado. Salva de palmas para ele também. A nossa conselheira também, né? A Elba Oliveira de Araújo, que se não fosse ela também, do setor de desenvolvimento do CRC, né? Não estaríamos aqui fazendo esse brilhante trabalho, esse ótimo evento durante essas 2 semanas. Eu quero também uma salva de palmas para ela. E ao nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade, José Cláudio Ferreira Gomes, uma salva de palmas para ele também. Também queremos agradecer a todos os participantes na modalidade online e presencial. Informamos também que o certificado de participação da terceira semana do ICMS estará disponível dentro de 10 dias úteis. Vai estar disponível os certificados de cada um, ok? Para finalizar o nosso 5º e último dia da semana do ICMS também, agradecemos a Associação dos Contabilistas do Cone Sul do Estado, a SER, por nos ceder esse espaço e nos possibilitar fomentar conhecimento, parcerias e network, na pessoa do senhor Darcy Agostinho Ceruti e do delegado senhor José Arilson de Souza, a Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, pela parceria de sempre. E para finalizar a terceira semana do ICMS, a todos os participantes presentes de forma presencial e online, vocês também são os motivos dos nossos eventos e convidamos vocês a participar dos nossos cursos online gratuitos, nossos profissionais ativo e regular, cursos estes com o assunto mais atualizado e diversos assuntos para vocês, contadores e profissionais da contabilidade. A todos, uma boa noite. Muito obrigado.